Olá, bom dia a todos vocês, a todos os irmãos, a todos os ouvintes que estão conectados conosco. É uma alegria ter vocês aqui. Muito bom dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento da Palavra de Deus, com o seguinte título: A saída e a volta para o jardim foi motivada pelo amor. A saída e a volta para o jardim foi motivada pelo amor. Morning, Pastor Jeff. Aleluia. Muito bom dia a todos vocês. Eu quero colocar um louvor e logo após nós estaremos então compartilhando esse devocional com vocês. Abra bem o teu coração. Junto a ti eu encontro paz e ouço a tua voz, e no Espírito ouço o som de tua salvação. Jesus, na palavra esperarei, ao tua voz ouvir, traz-me vida se fraco estou, no profundo em mim, Jesus. Glória a Deus. Jesus,
Jesus, cante esse nome. Jesus, de todo o coração. Jesus, nome poderoso. Jesus, 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 Jesus. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças eu te dou nesse dia, porque deitamos e dormimos, levantamos porque o Senhor nos sustentou. Somos alegres nesse dia, porque a tua graça preparou esse dia. A razão do nosso viver, Pai, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É a morte, a ascensão dele aos céus, a sua ressurreição, o estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e a intercessão dele por nós, e a promessa de que um dia estaremos com ele para sempre. Essa é a razão do nosso viver. Essa é a única motivação de continuarmos vivos, vivendo para Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede vida. O Senhor não olha para nós, o Senhor olha para Ele, ou olha a nós através dele. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por tudo aquilo que o Senhor vai fazer através de você, em você e através de você. Muito bom dia a todos os irmãos nessa live devocional. Hoje o título dessa mensagem é A saída e a volta para o jardim foi motivada por amor. Eu quero compartilhar alguns textos para que nós possamos compreender essa verdade. Amados, quando o homem foi expulsado do jardim, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, ele não expulsou para punir Adão e Eva. Ele expulsou por amor. E eu vou provar isso para você hoje. A palavra do Senhor diz em Gênesis 2, 15 a 17. Diz assim, nós vamos ler alguns textos e depois nós vamos interligá-los. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O capítulo 3 de Gênesis e o versículo 3 diz assim, Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Já o versículo 22 a 24 do capítulo 3, olha o que diz. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente, guarde isso, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse foi o real motivo pelo qual Deus expulsou
Adão e Eva do jardim depois de havê-los pecado. Deus não estava ali punindo o pecado de Adão e Eva, porque esse pecado tipologicamente foi punido naquele animal que foi morto e que foi tirado a pele e foi cobrido e cobriu a nudez de Adão e Eva. Foi punido no animal, quem morreu foi o animal. E tipificando Jesus Cristo, que morreria por toda a humanidade. Porque Deus não perguntou para Adão depois que ele pecou, o que você fez, Adão? Deus perguntou onde você está. Então, o que o homem perdeu pecando foi a sua posição de justiça. Foi a sua posição, o direito de estar na presença de Deus. É isso que o homem perdeu, a sua posição de justiça. E quando Adão e Eva, eles pecam, então Deus sabia que agora eles tinham o conhecimento do bem e do mal. Os olhos deles foram abertos. Os olhos da alma de Adão e Eva tinham sido abertos. E então a preocupação de Deus e o amor tão grande de Deus pela coroa da sua criação, que era o homem, fez com que Deus expulsasse Adão e Eva do jardim, não no sentido de que não os amava mais. Porque aqui no versículo 22 a 24 do capítulo 3 de Gênesis, deixa claro o real motivo que Deus expulsou e lançou fora Adão e Eva do jardim. O real motivo é que eu vou abrir um parênteses para explicar algo para você. Tudo o que você comete na eternidade, deixa eu voltar um pouquinho para explicar um pouquinho melhor. O tempo de Deus se chama Kairos, é eterno. O nosso tempo é Cronos, cronometrar. Hora, semana, dia, meses, anos, né? Tudo cronometrado. Então, tudo o que acontece na eternidade, na esfera eterna, ele permanece eterno. Então, por exemplo, o Lúcifer, que hoje conhecemos por diabo e Satanás, ele pecou na esfera eterna. Então, por isso ele não tem mais perdão dos seus pecados. Ele ficará eternamente em pecado. Mas quando Deus criou o homem, ele não criou o homem na esfera eterna, ele criou no Cronos. Então isso significa que se o homem viesse a pecar como pecou, Deus ainda poderia salvá-lo. Entende? Então, no jardim foi colocado, tinha várias árvores, mas duas árvores especial eu quero destacar aqui. Tinha a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida, se Adão e Eva, que fora criados sem pecado, se eles comessem primeiramente da árvore da vida, então eles ficariam sem pecado eternamente. E nada do que nós estamos experimentando no mundo aconteceria. No sentido de maldade, no sentido de doenças, de pestes, nada disso aconteceria. Porque o homem ficaria eternamente sem pecado, eternamente inocente, eternamente justo, eternamente santo. Então, amados, Adão e Eva, eles pecam, mas eles pecam no Cronos. Então, por isso que para que Deus teve condições de Deus salvar o homem. Então, o real motivo foi, olha o real motivo, e expulsou o homem e colocou querubins, olha um pouquinho antes, por gentileza, aqui, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Mas se Adão comesse da árvore da vida em pecado, ele selaria o seu destino eterno. Ele viveria eternamente em pecado. Esse foi o real motivo. Para que o homem agora, em pecado, não coma da árvore da vida. E assim eu possa perdê-lo eternamente. Então entenda. Então o amor de Deus foi tão grande que Deus falou assim, eu vou cobrir ele, eu vou punir o pecado dele
no inocente, matando esse animal que tipificava Jesus Cristo que haveria de vir, que morreria por toda a humanidade, e eu vou cobrir eles e vou expulsar eles do jardim. Com qual motivo? Para que eles não comam da árvore da vida em pecado. Isso é amor. É a mesma coisa você que é mãe, você que é pai, você impedir, tirar o seu filho de uma sala onde tem energia elétrica muito forte e você expulsa o seu filho da sala com o sentido de protegê-lo, com o sentido de guardar a vida dele. Então foi assim que Deus expulsou Adão e Eva, por amor, por amar o homem. Ele expulsa do jardim do Éden, porque Deus não queria que o homem se perdesse eternamente. Agora, amados, nós vemos que o que motivou Deus para buscar a humanidade sempre foi o amor. Até que na plenitude dos tempos, esse amor se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo. E Deus mostrou realmente, na íntegra, em Jesus Cristo, seu único Filho, a expressão exata do ser de Deus. Deus expressou. Por isso que eu falo que Jesus Cristo morrendo na cruz é Deus dizendo para a humanidade: eu amo vocês, eu amei vocês, e eu amei e provei, dando o meu único filho. Agora, como é que foi essa volta para o jardim? Então, a humanidade agora perdeu o direito de estar na presença de Deus. Saíram da presença de Deus. Então, somente agora, quando Deus ele mata aquele animal e arranca a pele dele e veste Adão e Eva, Deus estava dizendo: somente com derramamento de sangue os pecados serão perdoados. Somente quando o inocente que nunca pecou assumir os pecados é que o homem poderá voltar novamente na minha presença. No contexto do que eu estou pregando, voltará para o jardim, para a presença de Deus. Nós sabemos que tudo que tem aqui na terra é sombra do que tem lá no céu. Então tem um jardim aqui é sombra, lá está o verdadeiro. Então, amados, eu quero ler para vocês agora Isaías, capítulo 63, de 1 a 3. Isaías 63, de 1 a 3. Então, o que o Senhor fez? O Senhor expulsou por amor. Eu já te expliquei a verdadeira motivação, que foi por amor, foi para que não perdesse o homem eternamente em pecado agora, porque se ele comesse da árvore da vida em pecado, ele viveria eternamente em pecado. Então, agora, o que Deus faz? Coloca querubins na porta do jardim, com uma espada flamejante, com ordem para matar, para que nenhum ser humano mais se aproximasse da presença de Deus em pecado. E aí nós vemos que o profeta Isaías, ele tem uma revelação de Deus. O profeta Isaías, ele recebe de Deus Jesus Cristo, depois de morto. Você não entende isso pela sua mente, você recebe pela fé. Porque Isaías viu o futuro antes do futuro acontecer. Ele viu o que iria acontecer no futuro, estando na época dele, 740 anos antes de Cristo morrer na cruz. Isaías teve essa revelação, o profeta Isaías. Qual foi a revelação? Isaías viu se cumprindo a palavra do profeta Simeão, que disse que uma espada transpassaria sobre a alma de Jesus. Então, quando Jesus ele morre na cruz, o acontecimento na cruz é tremendo. Não é só aquilo que você ouve, não é só aquilo que você viu em filme. Mas na cruz aconteceu muitas coisas que vamos conversando e aí vamos entendendo cada uma delas. Então o profeta Isaías, olha o que ele viu. Porque quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, ele colocou guardas, querubins. Ok? E olha, e esses querubins, no tabernáculo de Moisés, eles fizeram uma imagem deles e colocaram em cima da arca, assim como minha mão está. Só para você entender. Aqui um querubim com a cabeça baixa, olhando para a arca da aliança. Então, Isaías 63, de um em diante, diz assim: quem é este que vem de Edom? Edom quer dizer da terra, terreno, vermelho,
Adão, Edom, vermelho, da terra. Então, imagine, por 4.000 anos, então esses querubins ficaram ali, guardando o jardim, e nem sequer sinal de um humano, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então agora, depois da morte de Jesus Cristo, Isaías vê isso antecipadamente, o que aconteceu. Quem é este que vem de Edom? Quem pergunta aqui é os querubins, porque fazia 4.000 anos. Então eles estão dizendo, quem é este humano que está vindo de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Olha a resposta e você vai identificar quem que é. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Olha aí. Porque está vermelho o traje. Eles perguntam, os querubins perguntaram, por que está vermelho o teu traje, a tua roupa? Por que está vermelha a tua roupa e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Quando vai pisando uva no lagar, as uvas vão explodindo e vai respingando o suco da uva na roupa e vai ficando manchada. Olha a resposta. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Olha o versículo 5. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, melhor dizendo, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Aqui o Senhor Jesus, esse contexto, o Senhor Jesus, ele chega então aonde estão os querubins. Por quê? Porque Deus tinha dito, a humanidade só vai entrar, só vai voltar para o jardim se um inocente morrer. E a Bíblia diz, amados, que Jesus nunca cometeu pecado. Nunca houve engano na boca de Jesus. Então Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Ele pagou os meus e os seus pecados. Ele não tinha pecado. E por não ter pecado, ele era o Cordeiro perfeito. Por não ter pecado, ele era o sacrifício perfeito, que seria o último, de uma vez por toda, resolveria essa situação. Então Jesus, sendo inocente, ele teria que abrir novamente esse caminho que estava fechado. Por isso que o autor aos Hebreus diz que foi aberto por meio de Cristo Jesus um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Então, quando está dizendo assim, quem é esse que vem de Bosra, de Edom? Ele diz, as minhas vestes foram manchadas porque eu pisei, ou seja, Jesus morreu na cruz sozinho. O sangue dele foi derramado, salpicou nas vestes dele. Quando ele estava sendo chicoteado, ali foi manchando o traje todo de Jesus. E agora Jesus Cristo, justo, aquele que veio fazer justiça no meu lugar e no seu lugar, ele veio fazer justiça para nós. Jesus Cristo, ele veio pagar a dívida que Adão, representante da humanidade, contraiu. E essa dívida era impagável. Nenhum ser humano podia pagar, porque a moeda que pagava essa dívida era sangue inocente. E nenhum ser humano, a não ser Jesus Cristo, tinha sangue inocente. Então, quando Jesus chega, os querubins falam, alto lá, quem é você que está vindo de Edom? Quem é você, humano? Quem é você, homem, que está vindo? Você é louco, nós vamos matar você, nós vamos atravessar a espada. Em você ninguém está autorizado. E aí ele começa a dizer, eu sou aquele que veio salvar. Aleluia. Eu sou aquele que vim morrer no lugar da humanidade. O Pai Celestial, vou para você entender, o Pai Celestial está dizendo, Jesus Cristo está dizendo assim, o Pai Celestial não falou que se o homem pecasse morreria? Então, eu vim cumprir aquilo que o Pai falou, eu vim morrer no seu lugar. E então, quando Jesus ele entra, os querubins transpassa a espada em sua alma. E ele
morre por mim e por você. E quando ele morre por mim e por você, um novo e vivo caminho é aberto. Agora, querido, escute, um novo e vivo caminho é aberto. E agora, se você nunca ouviu dessa forma, eu vou mostrar para você como é que aconteceu essa entrada de Jesus Cristo agora como nosso Salvador. Como aconteceu essa entrada dele na eternidade. Como aconteceu essa entrada dele no Éden celestial agora. Isso está relatado no Salmo 24, aonde Jesus Cristo está chegando. Lembra que eu disse que os querubins estavam assim? Um olhando para o outro, de cabeça baixa. Então, no Salmo 24, versículo 7, diz assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, quem eram essas portas? Quem estava nas portas? Na porta do Éden celestial? Os querubins guardando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Só que os anjos, os querubins, não sabiam que Jesus era o Rei da Glória. Porque os anjos, os querubins e todas as classes de anjo, na dispensação do mistério, conhecia Jesus apenas como chefe dos exércitos celestiais. Lembra de Josué? Quando Josué estava ouvindo, quando Josué estava vendo ali as muralhas de Jericó e apareceu um homem com a espada desembainhada e Josué perguntou: é um dos nossos? Ele deixou claro que era e adorou. Se ele adorou ali, é porque era Jesus Cristo em teofania. Teofania é manifestação de Deus como anjo, como homem. Ou seja, manifestações de Deus na terra. Então agora, Josué pergunta, e ele fala: eu sou chefe, príncipe dos exércitos celestiais. Então, Josué também conheceu Jesus como príncipe dos exércitos celestiais. Mas ainda não havia sido revelado. Estava na dispensação do mistério, estava oculto. Por isso que eles não sabiam. Então, quando há um grito: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Lembra dos querubins? Era para eles levantar, para que Jesus pudesse entrar. As vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Para que eles perguntaram? Porque se respondeu porque eles perguntaram. Para que levantar a cabeça? Nenhum ser humano vai entrar aqui. Mas esse ser humano é diferente. Aleluia. Ele venceu. Ele pagou o preço. Ele foi digno de abrir o selo. Aleluia. Para que entre o Rei da Glória. E então os querubins perguntam: quem é o Rei da Glória? E aí a resposta: o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Aleluia. E eles não entenderam ainda. Ou seja, foi dada uma dica para eles aqui, eles não entenderam ainda. E aí, faz de novo o anúncio. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eles perguntam de novo: quem é esse Rei da Glória? E aí sim, então, eles falam a linguagem que os anjos entendiam. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo para os querubins: aquele que estava com Josué, ele é o Rei da Glória. Aquele que estava antes da fundação do mundo, ele é o Rei da Glória. Sabe aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Ele é o Rei da Glória. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele é o Rei da Glória. E ele é poderoso para salvar. Abre portas, porque ele vai entrar. Então, o primeiro humano, representante da raça humana, a entrar novamente na presença de Deus foi Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia, depois da morte de Jesus e ressurreição de Jesus, Jesus não é chamado mais de unigênito. Ele é chamado de primogênito. Ele agora é o representante de uma nova criação. O apóstolo Paulo teve essa revelação e disse assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. Somos nova criação em Cristo Jesus.
E ele, o nosso representante, o representante da nova criação, não é o primeiro Adão, o esposo de Eva, mas o representante da nova criação, da New Creation, é Jesus Cristo. E ele, como representante da raça humana, criada de novo, nascida de novo, ele entra de volta para o Éden. Ele entra de volta no jardim. Ou seja, ele entra de volta na presença de Deus. Só que ele entra e deixa a porta aberta para todo aquele que nele crê também possa entrar um dia. Aleluia. A saída do jardim foi motivada por amor, expresso na morte de um animal inocente pelo culpado. A volta da humanidade para o jardim foi motivada pelo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, queridos, nós temos o direito, por meio de Jesus Cristo, de chegar lá naquela árvore, na árvore aonde está a árvore, lá naquele jardim onde está a árvore da vida. E agora, por estarmos salvos em Cristo Jesus, agora sim nós podemos comer dessa árvore da vida quando chegarmos lá, de fato. Estamos lá espiritualmente, mas um dia estaremos lá por completo. E então comeremos dessa árvore da vida e viveremos para sempre com o Senhor. Lembre, do começo ao fim é amor. O amor de Deus. Por isso que Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. Que amor é esse? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelo seu irmão. Por isso, amado irmão, saiba, o sangue de Jesus paga. O sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus, ele clama por todo ser humano. Clama para condenação? Não. Clama por salvação. Você que me ouve de qualquer parte do mundo, ouça essa verdade. Ouça essa boa notícia. Deus te amou e em Cristo ele continua amando. Você precisa apenas dizer, eu creio nisso. E você viverá com amor, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, eternamente. Tanto a saída do jardim, quanto o retorno do jardim, foi motivado pelo amor. Por isso, quando você sai desse mundo, você não está indo para lugar nenhum. Você só está voltando para a sua origem. De onde você saiu, você estará voltando. A humanidade saiu da presença de Deus e o amor de Deus trouxe novamente a humanidade para a sua presença. Só que agora, com uma coisa muito importante, com o seu livre-arbítrio, onde você diz assim, eu recebo esse amor. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo então? Receber esse amor, receber o perdão de Deus, dizer assim, Deus, eu recebo esse amor na minha vida, pela graça, por meio da fé. E eu sei que tudo pago está. Tudo Jesus fez por mim. E me capacita, Pai, a viver essa vida. Essa vida na justiça que não é minha, mas essa justiça é o próprio Jesus Cristo, a justiça de Deus. Queridos, Jesus te ama. Se você crê nisso que eu falei, diga amém. Você dizendo amém, eu profetizo sobre a sua vida. Você é um salvo. Se você recebeu o amor de Deus, se você recebeu o perdão de Deus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, se você disse assim, olha, Jesus, eu te recebo. Jesus, eu recebo o teu perdão. Jesus, eu recebo o teu amor na minha vida. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor me redimiu. Eu creio que o Senhor purificou os meus pecados. Eu creio que o Senhor me salvou e eu não fiz nada para isso.
Se você crê dessa forma, dizendo amém, você é um salvo. Você é um salvo. Você acabou de receber na sua mão o certificado de salvação. Pastor, mas como que eu vou viver essa vida? Viva na dependência dele. Viva na confiança nele. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus transforma. Se você foi salvo pela graça, continue vivendo pela graça. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida nesse dia. Que o sangue de Jesus proteja você e a sua família de toda peste, de toda mortandade, de todo vírus, de todo bacilo, de toda bactéria, de todo fungo, de tudo aquilo que venha causar-lhe mal. Eu profetizo, se você creu em Jesus, o sangue dele está sobre a sua vida e o destruidor ele não pode chegar. Aleluia! É muita graça, é muito favor de Deus, é muito amor. Pastor, o que eu faço? Esse amor está me constrangendo. Diga sim a esse amor. Diga sim à obra de Cristo. Só vai para o inferno hoje aquele que quiser. Deus já providenciou a salvação. Deus já providenciou a vida abundante. E essa vida abundante se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa vida abundante. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, é o nosso irmão primogênito, que cuida dos irmãos mais moços. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, que sempre está dizendo para o Pai: Pai, eu paguei os pecados dele. Pai, eu morri por ele. Pai, eu salvei ele. Pai, eu justifiquei eles. Pai, em mim eles são santos. Pai, eu fiz deles reis e sacerdotes. Eu fiz deles, Pai, mais do que vencedores por mim. Pai, eu santifiquei eles pelo meu sangue, dando direito a eles de viver esse mundo protegidos. Mais uma vez eu declaro, a cobertura do sangue de Jesus protegeu Adão e Eva. A cobertura do sangue de Jesus protegeu tantas pessoas. E ela continua, e ele continua protegendo todos os filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Continue abençoado. Continue recebendo esse amor. Paulo diz: aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, aleluia, pela fé, esses reinarão em vida. Reinarão sobre as desgraças. Reinarão em meio às tempestades. Reinarão mesmo quando errarem. Reinarão contra todas as doenças. Reinarão nesse mundo que nós vivemos. Todos aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles começam a viver o futuro hoje. E saiba, nós estamos voltando para o Éden. Espiritualmente já estamos lá. E isso por causa do amor de Deus. O relacionamento de Deus para conosco sempre foi a motivação, o amor. E nada Ele exige em troca. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus te constranja. Que o amor de Deus se manifeste na sua vida de tal forma que você possa receber
mesmo sabendo que você não precisa fazer nada. E se você fizer alguma coisa, vai ser por gratidão, por tão grande amor manifestado na sua vida. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe.